Muito bem-vindo ao Workshop Carreira Ágil. Eu me chamo Roberto Brasileiro, sou especialista em métodos ágeis com mais de 14 anos de atuação no mercado. Eu tô aqui para te apresentar, para te mostrar o passo a passo para você ter a sua carreira ágil e através dela se tornar um profissional que domina a agilidade, podendo ganhar acima de 10 mil reais. Essa é a segunda aula desse workshop. Se você não assistiu a primeira, é muito importante que você dê um pause aqui, vá lá, assista e depois volta aqui. Porque foi lá na primeira aula que eu mostrei para você a oportunidade que a agilidade traz e te expliquei no detalhe o que é uma carreira ágil. Então você precisa entender isso para você assistir essa segunda aula. Porque esse workshop Carreira Ágil, ele foi construído, eu modelei ele para ele ser sequencial. Ele é um passo a passo, né? Então você precisa do primeiro passo para estar no segundo passo, tá? Então faz o seguinte, se você não viu, dá um pause aqui, vai lá e assiste. Só que tem um ponto muito importante. Essas aulas, elas não vão ficar disponíveis eternamente e não vão ficar disponíveis por muito tempo, te garanto, te dou minha palavra por isso, é verdade, tá? Então é muito importante que você vá lá, assista a aula inteira e volte aqui e assista essa aula inteira também, para você não perder nada e não ficar por fora do que está acontecendo dentro desse workshop que vai fazer você, né, entender como ter a sua carreira ágil, né, podendo aí ser um profissional que ganha acima de 10 mil reais por mês, tá? Então conto com o seu comprometimento, vai lá e assiste. Se você não assistiu, assiste até o final e vamos comigo até o final nessa aqui. Como eu te falei lá na primeira aula, né, o agilista não sai da faculdade pronto, né? A pessoa se torna ágil. O profissional se transforma, né? Vamos falar assim, ele se transforma em um profissional ágil, vindo das mais diversas áreas. TI, engenharia, gestão, administração, gestão de projeto, RH e por aí vai. Portanto, é possível sim você ter a sua carreira, por mais que você ache que não tenha nada a ver. Só que uma coisa é fato e verdade e comigo é assim. Eu vou jogar transparente com você o tempo inteiro, você já sabe disso, tá? Não é rápido, tá? Não é rápido. Tá? Não vai ser, não existe uma mágica, não existe uma fórmula mágica, não existe nada. O que tem que existir é a sua vontade de querer fazer acontecer e isso é fundamental, tá? A sua experiência da própria carreira que você já tem vai ser fundamental. Eu mesmo, há 14 anos, quando comecei com agilidade e métodos ágeis, não descartei a minha experiência. Não descartei mesmo, eu já tinha essa experiência, vou descartar ela para quê? Ela é importante, ela foi e é muito importante até hoje para mim. Obviamente eu adicionei nessa equação aí toda um pouco de estratégia, né? Um pouco de conhecimento, muito conhecimento sólido, né? Se você assistiu a primeira aula, você sabe o que eu tô falando. Eu adicionei muito conhecimento sólido e somando a tudo isso, a atitude de fazer acontecer e esse conhecimento sólido com estratégia, com foco no que realmente interessa, né? Eu tenho certeza que você também, somando isso tudo, vai conseguir ter resultados que nem imagina, vai conseguir ter resultados no seu contexto que nem imagina, ou vai conseguir estar em empresas, tocando transformações ou participando de transformações em empresas que talvez você nem imagina. Na aula de hoje você vai entender com profundidade o que todo ou toda agilista precisa saber antes de começar a sua carreira. Eu vou te apresentar também tudo que você precisa para começar essa carreira, tá? E um ponto muito importante, tudo que eu vou mostrar para você hoje serve para quem já tem a sua carreira e serve também para quem tá querendo começar e entender, tá? Por quê? Porque tem coisas aqui que vão ter aqui nessa segunda aula que eu tenho certeza que você nunca viu. Nunca viu. Aliás, a grande maioria, tá? E se você ficar comigo até o final dessa aula, eu vou te apresentar uma ferramenta sensacional, como eu mesmo falo, épica, tá? Que vai te ajudar o quê? Vai te ajudar na sua avaliação como agilista, né? E vai te entregar um mapa do que você precisa trabalhar mais e do que você precisa trabalhar menos para traçar a sua estratégia de evolução dentro dessa carreira. Com esse conteúdo dessa aula aqui, eu tenho certeza que ele vai te ajudar o quê? A destravar de verdade a sua carreira e vai acabar com aquele sentimento ali de que falta um algo a mais ou aquela frustração de que você não consegue emplacar, vamos falar assim, nesse mundo ágil. Você vai sair dessa aula aqui, eu tenho certeza, com esses problemas resolvidos. Então, papel e caneta na mão e vamos comigo.
Antes de a gente seguir lá pro conteúdo, eu gostaria de agradecer a todo mundo que me mandou mensagem no Instagram, mandou mensagem no WhatsApp, lá, né, a galera que manda mesmo, que tá participando, todos os comentários, né, eu me esforcei para responder todo mundo, pessoalmente. Não tem robô, é Roberto que tá aqui. Não tem robô, sou eu mesmo. Eu me esforço mesmo. Se eu deixei alguém, peço desculpa, mas eu vou me esforçar para ter 100% das pessoas respondidas. Então, se você tiver qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer coisa, pode mandar que eu vou responder. E eu vou deixar aqui o meu convite, vou reforçar aqui o meu convite para você vir pro grupo do evento, né? O grupo do WhatsApp, o grupo VIP lá do evento, para você participar, receber os materiais exclusivos, como é essa avaliação que eu vou te mandar, receber o PDF, enfim, lá tem muita coisa excelente. Os materiais do workshop e também coisas exclusivas, áudios, enfim, tudo para você, vamos falar assim, para agregar ainda mais a todo o conteúdo desse workshop Carreira Ágil. Então, vem pro grupo que eu tenho certeza que você vai explodir de conhecimento aí com tanta coisa que a gente tá colocando para você, tá bom? Então, vamos sem mais delongas, vamos direto pro conteúdo, que é o que interessa. Eu vou ser sincero com você, se lá em 2008, quando eu comecei com métodos ágeis, fazendo a maluquice, a loucura de tocar uma transformação ágil sem ter experiência, ter conhecimento, você deve ter assistido a aula 1, tenho certeza, você assistiu, então você já sabe do que eu tô falando. Se lá atrás eu tivesse o acesso às informações do que as empresas realmente procuram num profissional, eu te garanto que eu estaria alguns anos à frente. Né? Eu não teria as incertezas que eu tive, eu não ficaria com aquele sentimento de que tá faltando algo, né, e me travando, né? E como eu te falei lá na primeira aula, por causa desse sentimento disso tudo, o que eu tive que fazer? Eu tive que mergulhar, eu tive que estudar a fundo todos os conteúdos que eu imaginava que eu via, né? Eu mergulhava, eu caía pra dentro mesmo, né? E não tinha muito conteúdo na internet sobre agilidade, né? Sobre métodos ágeis naquela época. Não tinha o tanto que tem hoje, não. Então você tinha que ler livro, tinha que fazer um curso e tinha que um monte de... Você tinha que caçar o conteúdo, essa é a verdade, tá? O grande ponto é que eu li muito, eu assisti muito, eu consumi muito conteúdo. Consumi muito, né? Muito. E a verdade é que eu não vou deixar aqui de te falar. Teve muitos deles que eu não achei aplicação prática. Teve muitos deles que não serviram de nada. Literalmente nada. Sabe o que isso quer dizer? Eu perdi tempo. Eu perdi tempo. E foi por ter vivido isso na pele, literalmente na pele, sabe? Você dedicar, estudar e não conseguir colocar aquilo em prática, com aquela frustração, não consegui fazer isso. Será que é eu que sou ruim? Né? E na verdade era o contexto, era ali o momento que não dava, né? Então, por ter vivido isso na prática, né? Ter vivido isso mesmo, eu criei um vício, na verdade, que é ler vagas de agilista. Literalmente. Pô, mas que maluquice que é essa? Tá procurando emprego? Não, não é isso. Eu leio as vagas de agilista, por quê? Para entender o que de fato as empresas estão buscando nesse profissional. O que é que as empresas... Eu não fico no eu acho que é isso. Eu não fico nessa. Se você me perguntar, por exemplo, o que eu acho que você tem que estudar para ser um agilista, eu vou te responder um monte de coisa, né? Mas será que tudo aquilo que eu tô te respondendo, ou que um guru, outro professor, outra mentora, sei lá, outras pessoas estão falando para você estudar, será que essas informações, todo esse achismo pautado, obviamente, na experiência de cada uma dessas pessoas que indicam um monte de coisa para você estudar, será que isso realmente é o que as empresas estão buscando? Será? Essa é a pergunta que fica. Ou será que você vai ficar estudando um monte lá e não vai ter um monte de aplicação, igual aconteceu comigo? Então, para não ficar nesse achismo, eu sempre parto para os fatos, tá? E eu quero isso. Eu vou te mostrar exatamente isso. Exatamente o que as empresas estão buscando nos profissionais, tá? Eu vou te mostrar isso. Vou te mostrar fatos. Eu não vou te mostrar o meu achismo, o achismo de um guru X ou Y, de alguém. Não vou. São fatos que eu vou te mostrar aqui. Para o quê? Para fazer com que você não perca tempo como eu perdi e para te dar uma direção que vai ser sensacional para sua evolução de carreira. Obviamente com muita estratégia, com muito foco naquilo que realmente interessa e que realmente o mercado está buscando. Vou te mostrar o que você precisa para ter ou para alavancar de vez a sua carreira ágil. Isso aqui serve tanto para você
que está querendo começar nessa carreira, quanto para você que já está nessa carreira. Ah, pô, mas eu tenho 10 anos de experiência. Então escuta o que eu vou te falar. Escuta o que eu vou te falar, tá? Isso aqui vale para todo mundo que tem interesse ou que já está nessa carreira, tá? Literalmente. O que eu vou te falar aqui agora, né, é baseado nos meus últimos 14 anos de experiência, tá? E nesses últimos 14 anos de experiência de atuação, o que eu mais vi foi agilista que não tem do que eu chamo tripé da verdade. Tripé da verdade? Que nome que é? É o nome que eu dei para isso. Chama um tripé. Esse tripé, ele vai segurar, ele vai sustentar a sua carreira em alto nível, tá? São 3 coisas que vão fazer essa sustentação. Para você entender essas 3 coisas, você tem que entender, e quando a gente fala de carreira ágil, você tem que entender o conceito de carreira. Se você jogar no Google lá, conceito de carreira, né, definição, carreira, dicionário, sei lá, qualquer coisa desse tipo, vai vir um monte de significado. Mas um deles me chama muita atenção e, na minha opinião, tem muito a ver com carreira. Chama-se estrada. Literalmente. Carreira é uma estrada. Carreira você está em movimento, né? Imagina você numa estrada agora. Quando você está dirigindo, lá você está numa estrada, você está viajando. Você pode, por exemplo, optar por mudar de estrada. Pô, a estrada tá esburacada, tá chovendo muito, tá sem luz, muito escura, muito perigosa, sei lá. Por algum motivo você pode querer mudar de estrada, mudar 1, 2, 3, 4, 5 vezes. O grande ponto é, se você mudar, vamos falar assim, toda hora ou mudar muito de estrada, em algum momento, né, você pode acabar ficando perdido, chegando num lugar que você não queria chegar. Ou se você chegar no lugar que você chegou, você provavelmente andou muito mais do que todo mundo, gastou mais gasolina. No caso do agilista, a gasolina é a energia mesmo de correr atrás, né? Na carreira ali do agilista é isso, é energia. A gasolina ali é energia, né? De correr atrás. E o que eu mais vi nesses últimos 14 anos, uma das coisas que eu mais vi não, mas uma das que eu mais vi foi muito profissional, amigo meu, colega meu, pessoas que eu conheço, né, literalmente mudando muito de estrada. Como assim mudando de estrada, brasileiro? Mudando de emprego. A cada 2, 3 meses numa empresa diferente, 6 meses numa empresa diferente. Tá? Ah, entendi. Você tá me falando então que eu tenho que ficar 20 anos na mesma empresa. Não, nem 5. Não é isso que eu tô te falando. Eu tô te falando que ficar mudando de emprego o tempo inteiro, porque um emprego não tem a condição que você quer, o emprego é... Vou fazer a analogia da estrada. Ficar mudando de estrada porque uma estrada é muito esburacada, porque outra estrada é muito difícil de dirigir, ou porque outra estrada a visibilidade é pequena, ou porque outra estrada não sei o quê. Ficar fazendo isso vai fazer você gastar mais energia que o normal. Vai fazer você gastar mais energia que o normal. Você tem que entender isso. Porque esse entendimento de você, às vezes, estar numa estrada que está difícil, faz parte do jogo. Faz parte do jogo. De qualquer carreira. De qualquer carreira. Então, por que eu chamo de tripé da verdade? Literalmente, porque o que eu vou te falar aqui, provavelmente não, ninguém nunca te falou. Ninguém nunca te falou. Você digitar lá tripé da verdade, agilidade, não vai achar lugar nenhum no Google, porque não está no Google. Literalmente. Porque não tá. Porque só existe aqui, dentro da minha cabeça. Tá? Ninguém te falou, tenho certeza, porque, como eu te falei, eu tenho 14 anos de experiência. E desses 14 anos de experiência com métodos ágeis, 9 estão dentro da mesma empresa. 9 estão na mesma estrada, na mesma tocada, né? Do mesmo jeito. Nem é só na mesma empresa, mas é mais ou menos fazendo a mesma coisa. Vamos falar assim, com a mesma... Pô, você tá falando que tem que ter estabilidade? Não, não é isso. Tô falando que isso ajudou, tá, a minha carreira subir de nível, tá? Por quê? Realizações, resultados, um monte de coisa. Então eu estou te falando estou te falando por experiência própria. E foi por causa dessa experiência que eu descobri esse tripé, né? O tripé da verdade. Que eu quero te mostrar o que é esse tripé da verdade, né? Esse tripé da verdade, ele vai literalmente fazer você entender, e eu quero até escrever aqui agora, vai fazer você entender muitas das coisas que vão acontecer na carreira que você está escolhendo ou na sua carreira que você já está atuando, tá? Então vamos lá. Esse tripé é formado por 3 verdades absolutas da carreira, tá? E qual que é a primeira delas aqui? A primeira dela é a resiliência. Resiliência. Como assim? Resiliência, se você não sabe, é a capacidade, né, de lidar com problemas. É a adaptação,
tá? Literalmente adaptação, é superar, aqui, ó, superar obstáculos. Isso é resiliência, tá? Isso é resiliência. Você precisa dessa resiliência para você literalmente ter. E você tem que entender que ser resiliente é um dos, vamos falar assim, um dos pés do tripé da verdade que vai sustentar a sua carreira, tá? Você precisa entender que quando algo não funciona, né? Aquilo não funciona, né? Você precisa adaptar, você vai precisar mudar aquilo. Você vai precisar mudar aquilo, literalmente, e não ficar forçando com aquilo. Então, ter resiliência é o primeiro ponto, tá? É a primeira grande verdade que vai sustentar a sua carreira. Qual que é a segunda verdade? A segunda verdade é o desapego. Desapego. Desapego, Brasil? Desapego é você abrir mão. Literalmente, abrir mão. Abrir mão. Abrir mão. É abrir mão. Você abre mão de alguma coisa. Isso é desapego, tá? Mas peraí, brasileiro, como assim desapego? Olha, a gente fala na agilidade de adaptação, de você trazer novas ideias e mudar o contexto. Isso é muito bonito, isso é muito legal, né? Isso é muito legal quando você está adaptando e trazendo uma ideia sua, isso é minha. É muito bom adaptar um processo, um contexto, mudar uma estratégia de um produto, de um time, de uma empresa, quando eu dou a ideia. Agora, quando você dá a ideia e a sua ideia não funciona naquele contexto, aí não é legal. Então você precisa entender o quê? A segunda verdade desse tripé é que você, para ter uma carreira de alto nível na agilidade, nem sempre a sua ideia, mesmo sendo boa, vai funcionar naquele contexto. Então você precisa ter desapego da sua ideia, dos seus conceitos, porque eles não vão funcionar ali em alguns momentos. Pode acreditar nisso que eu estou te falando, tá? Várias vezes durante a minha carreira, desses 14 anos, eu tinha uma ideia excelente, eu tive que abrir mão, porque naquele contexto ou ela não funcionava, ou tinha alguém que tinha uma ideia melhor que a minha. E isso tem a ver com colaboração, com agilidade, com tudo. Então você precisa do desapego, tá? E qual que é o terceiro ponto? A terceira verdade é a força. Força, brasileiro? Como assim força? Tá? E aqui, galera, esse aqui é fundamental. Agilista, né? Scrum Master, Agile Coach, Agile Master, né? A gente vive em constante puxando, constantes mudanças, tá? Agilidade, ser um agilista, ter uma carreira ágil, vai te fazer estar tocando constantes transformações dentro das organizações, dentro de time, dentro de projeto, dentro de um monte de coisa, tá? E quando você toca transformação, você automaticamente vai enfrentar um negócio que se chama isso aqui, ó, resistência, tá? Resistência. Por quê? Porque mudar é ruim. Mudar o que alguém faz é pior ainda, porque a pessoa do outro lado vai ter resistência. Você tem resistência em mudança, eu tenho, todo mundo tem, tá? Todo mundo é do ser humano, tá? Então, como você vai ter resistência, como a agilidade é sobre você ser um agente de transformação, eu tô sendo muito sincero no que eu vou te falar aqui agora, tá? Você vai estar sempre na minoria. Você vai ser sempre a minoria. Literalmente a minoria. Fato. Eu quero mudar um time. Você vai ser a minoria naquele time. Eu quero mudar uma empresa. Você vai ser a minoria naquela empresa. Você vai ser sempre a minoria. Então você precisa ter o quê? Força. Literalmente força. Então, para você ter uma boa, né, vamos falar assim, uma carreira ágil de alto nível, né? Vamos até pôr aqui, ó. Carreira ágil de alto nível, tá? Vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer um desenhozinho aqui para ilustrar. Para você ter essa carreira ágil de alto nível, você vai precisar de ter 3 verdades que vão sustentar essa carreira. Quais são? Resiliência, desapego e força. Sem essas 3 aqui, você vai ficar mudando de estrada o tempo inteiro. Acredite no que eu estou te falando. Acredite no que eu estou te falando. Isso vai acontecer. Isso vai fazer com que a sua carreira não tenha, vamos falar assim, o mesmo patamar do que outras carreiras por aí, tá bom? Então, esse tripé
é a salvação. Eu te entreguei o ouro aqui dos meus 14 anos de atuação, tá bom? Ó, vamos lá. Então, o que pensa assim? Beleza, entendi o tripé, brasileiro, entendi, vou internalizar isso aqui, acalmei meu coração. Mas o que eu preciso, então, para ter a minha carreira ágil? O que o mercado está buscando? Quais são os requisitos? O que eu tenho que fazer? Ó, na verdade, é um monte de coisa. Essa é a realidade, tá? Essa é um monte de coisa. O que você precisa ter é uma pergunta complexa e ampla, tá? Porque cada um vai te responder alguma coisa, igual eu já te falei, baseado na experiência de cada um. Se você fizer essa pergunta do nada, eu vou te responder uma coisa. Se você for lá e perguntar para outra pessoa que você acredita que seja uma referência, vai te responder uma coisa diferente. E outra coisa diferente, porque cada um tem a sua, vamos falar assim, a sua experiência, a sua história para contar, e isso vai moldar aquilo tudo, tá? Mas para não ficar nisso, a minha experiência diz isso, a minha experiência diz aquilo, para não ficar nesse negócio mais ou menos, esse achismo, sem menosprezar, não é isso. Não tô menosprezando a experiência de ninguém. Se eu juntar de todo mundo vai ser legal. E aí o que vai acontecer se você fizer tudo que tá todo mundo te pedindo para fazer? Você vai perder tempo. Igual eu perdi lá atrás, eu te falei isso aqui. Eu não quero que você perca tempo. Então, por isso, eu resolvi trazer fatos para você. Literalmente fatos, tá? Eu fiz um maior raio-x do mercado de agilista do mundo. Eu nunca vi um material igual eu fiz. Eu já fiz isso algumas vezes, mas dessa vez eu confesso que eu exagerei. Eu confesso que eu exagerei. Eu confesso que eu exagerei mesmo. Por que eu exagerei? Porque eu vi mais de 100 vagas. Eu li no detalhe mais de 100 vagas de agilistas no mundo. No mundo, tá? Eu li e transformei essas vagas em dados. Em dados. Literalmente. Eu quero que você dê uma olhada nisso aqui. É um infográfico. É um infográfico que, se você tiver no grupo lá, se você tiver no grupo do agilista, ó, vou colocar aqui na tela para você ver. Se você tiver no grupo do agilista, você vai ter acesso, né? Você vai ter acesso a esse infográfico para você ver ele no detalhe, Mas basicamente aqui tem informações, eu não vou passar nele no detalhe aqui, você vai ter acesso a ele no detalhe, tá? Basicamente a gente tem informações aqui de salário, a gente tem informações aqui, certificação, qual o tamanho das empresas que estão contratando, se é remoto ou presencial, qual que é o cargo mais procurado, se certificação importa, hard skill, soft skill, né? Se certificação importa e quais são e em qual área, né? Soft skills, hard skills, né? Enfim, aqui tem o mapa. Isso aqui é o tesouro consolidado de mais aqui, ó, mais de 100 vagas, né, transformadas em dados para a sua análise. É o raio-x do agilista que o mercado está buscando, tá? Isso aqui é sensacional, galera. Isso aqui ninguém vai te entregar. Não existe. Só quem tá no grupo lá do nosso workshop Carreira Ágil, tá bom? Ó, só que tem um ponto muito importante que eu quero que você entenda aqui, tá? Você precisa, para começar na sua carreira, não é sair fazendo tudo. Você precisa de estratégia. Estratégia, tá? Se você não tiver estratégia, você vai perder tempo. Eu tô falando. Acredita no que eu tô te falando. Eu vivi isso. Você vai perder tempo. Então, esse infográfico, ele vai evitar fazer com que você perca tempo. E agora, eu vou te falar, por exemplo, é ótimo. Vou te dar aqui quais são os hard skills e os soft skills que você precisa desenvolver para você alavancar a sua carreira ágil ou para você iniciar a sua carreira ágil. Literalmente. Vou te entregar isso aqui agora. O que o mercado está buscando? É o que eu vou te responder nos próximos minutos, tá? É o que eu vou te responder nos próximos minutos. Pô, brasileiro, por que hard skills e soft skills, tá? Antes de mais nada, vamos explicar, né? Qual que é a diferença entre hard skill e soft skill? Hard skill são todas as suas, vamos falar assim, habilidades técnicas, tá? Gestão financeira, né? Gestão de roadmap, gestão de escopo, gestão de projetos, sei lá,
conhecer métricas, conhecer o Scrum, conhecer o Kanban, isso tudo é hard skill, né? Certificação é um hard skill, né? São técnicas que você absorve, que você aprende, literalmente, você vai lá e aprende, né? São técnicas que aprende e comprova que você sabe, literalmente, vamos falar assim, tá? Soft skills, né, são comportamentos que você tem, ou que você, habilidades comportamentais, vamos falar assim, é melhor. Comunicação, gestão de tempo, relacionamento, liderança, né? São todas, eu costumo falar que são as habilidades que você não consegue comprovar que você tem, só consegue demonstrar. Hard skill você comprova que você tem. Soft skill você demonstra que você tem. Essa é a principal diferença de hard skill e soft skill, tá? E por que eu tô falando de hard skills e soft skills? Porque o mercado ele é pautado em hard skills, né? Basicamente, né? É mais fácil você cobrar hard skills, é mais fácil você adquirir hard skills, vamos falar assim. É muito mais fácil, tá bom? Do que soft skills, porque soft skills é um desenvolvimento que você tem que ter ao longo do tempo, né? Só que, para você ser um agilista que o mercado procura, e eu vi isso nessas mais de 100 vagas, eu posso te falar que você precisa saber os dois. Você precisa saber os dois. Só que aí agora você fala assim, pô, aí agora ferrou, né, brasileiro? Eu vou ter que saber tudo, né? Tem que saber tudo. Saber tudo. Só pra você ver, você vai ter acesso ao infográfico, você vai ver. De todas as habilidades que eu mapeei, das mais de 100 vagas que eu li no detalhe, transformando, planilhando tudo, 53% dos skills que as empresas pedem são soft skills. 47%, obviamente, são hard skills. É um empate técnico. Na margem de, a margem de erro de 2% que não tem. É um empate técnico. Ou seja, você vai precisar equilibrar. E esse problema do equilíbrio é que faz com que as pessoas façam o quê? 1 zilhão de cursos, 1 zilhão de livros, consome 1 zilhão de conteúdo e acaba perdendo tempo às vezes. Por isso que eu falo, você precisa de estratégia. E aqui eu vou te entregar o que você tem que priorizar nessa estratégia. Pô, quais hard skills que você precisa focar para ter a sua carreira ágil ou para alavancar a sua carreira ágil. Vou te falar aqui agora os 3 principais. Esses aqui foram os que mais apareceram, destacado. Se você dominar esses 3, você já está com um pé no mercado. Você já está com um pé, você já está pronto, vamos falar assim, ou pronta para ter a sua carreira ágil ou para alavancar. Às vezes você está travado no mercado e não consegue alavancar por isso, porque você não domina um desses 3 ou não domina os 3. A minha sugestão é que você domine os 3, tá? Então vamos lá. Qual que é o primeiro? Primeiro é métodos e práticas. Literalmente, métodos e práticas. Você precisa dominar métodos e práticas. Toda vaga vai pedir ou Scrum, ou Kanban, ou alguma prática, ou sei lá, qualquer coisa. Você precisa saber. Métodos ágeis, práticas ágeis. Você precisa saber. A qual que eu vou saber? Aí você pode usar estratégia. Pô, qual que é a mais usada pelo mercado? Hoje é o Scrum, por exemplo. Então foca no Scrum. Pô, é o Kanban agora. Então foca no Kanban. Não sei. Você vai usar a sua cabeça. Então, métodos e práticas é o primeiro hard skill. Você precisa dominar isso, tá? E a minha dica é você dominar o que o mercado mais consome, tá bom? Segundo, agilidade é sobre gestão visual. Agilidade é sobre gestão visual. Isso é um fato. Tá? E o que embasa a gestão visual? Métricas. Gente, métricas. Das últimas vezes que eu fiz o infográfico, métricas aparecia pouco. Hoje é o segundo hard skill mais falado. Métricas. Métricas, e várias vagas escritas assim, você precisa de métricas para embasar suas decisões. Ou seja, você precisa, na verdade, de uma gestão visual pautada em métricas para você tomar boas decisões. Se você é um agilista, você vai precisar ter métricas. Dominar métricas de fluxo, dominar métricas do Scrum, métricas para você se dar bem nesse mercado. Então, métricas é, sem dúvida nenhuma, um hard skill que você precisa dominar, tá bom? Terceiro hard skill, gestão de projeto. Muita gente pensa, pô, gestão de pessoa, é de projeto. Literal, pô, mas como assim, Brasil? Sim, um agilista é um gestor, uma gestora. Sim, precisa saber fazer gestão de projetos, precisa saber fazer gestão de escopo, de expectativa, de roadmap. Ah, mas o agilista tem que pôr isso em prática?
Se ele não tem que pôr em prática ou ela não tem que pôr em prática, ele tem que ajudar as pessoas a fazer isso acontecer. Tá? Não existe melhoria contínua onde não tem gestão, gente. Então, 3 hard skills que você precisa dominar, tá? Métodos e práticas, métricas para gestão visual, principalmente fomentando a gestão visual, e gestão de projetos, tá? Beleza, e os soft skills brasileiros? Soft skills, eu trouxe os 3, e esses 3, eles são os mais batidos e aparecem quase em 100% das vagas, tá? Quase. E tem um que ele começou a aparecer muito forte, tá? Mas vamos lá. Primeiro disparado, sempre se manteve, nas outras vezes que eu fiz também, facilitação. Facilitação de ritos, de reunião, de priorização. Você precisa ser um bom facilitador. Você precisa ser uma boa facilitadora. E não caia na falácia que facilitar um rito é fazer o rito do Pokémon, é fazer uma dinâmica engraçada com post-it coloridos. Não é facilitar. Isso é brincar. Ah, tá falando que eu não tenho que fazer? Não tem. Isso é um meio. Facilitar é muito mais do que isso. Facilitar é ter empatia, facilitar é ter observação, facilitar é garantir voz para todo mundo. Facilitar é garantir que não seja decisão de uma só pessoa. Que seja uma decisão de inteligência coletiva. Que todos participem, que todos tenham voz ativa. Isso é facilitar, tá bom? Então vamos lá, esse é o primeiro, facilitar. Segundo, comunicação. Comunicação acho que vai estar também no soft skill de todas as carreiras, mas principalmente na comunicação, e apareceu em muitas vagas. Isso diz muito sobre os profissionais que estão no mercado, tá? Porque as vagas são um reflexo dos profissionais que não deram certo. Não sei se já parou para pensar nisso, tá? Toda vaga ela nasce com skill de profissional que deu errado naquela empresa, tá? Reflita sobre isso, tá? E muitas das vagas vêm com a seguinte descrição: saber ouvir, saber ouvir, saber ouvir stakeholder, saber ouvir as pessoas. Então, comunicação é saber ouvir, escuta ativa, tá? Muito importante desenvolver isso. Terceiro, que para mim não é surpresa, mas que apareceu basicamente em todas as vagas: liderança. Mas a palavra pede liderança? Pede. Liderança é estimular, inspirar. Quando tá lá, estimular cultura, é liderança. Você estimula através do seu reflexo, né? Liderar pelo exemplo. Liderança servidora aparece em várias vagas, né? Ou seja, cuidar de pessoas, tá? Então esses são os 3 soft skills que você precisa, né? Então vamos recapitular: 3 hard skills: métodos e práticas, gestão visual com métricas, né? E gestão de projetos. São os 3 hard skills. Os 3 soft skills: facilitação, comunicação e liderança. E aí você tá aqui pensando: e a certificação, brasileiro? Certificações, tá? Vai estar lá no infográfico, você vai ver mais no detalhe. Mas eu vou te adiantar aqui, tá? Menos de 1/3 das vagas pedem certificações, tá? Isso é para refletir também. Tá, mas aí você entendeu tudo que é de soft skill, tudo que é os hard skills, quais são os 3, né? Os 3 hard skills, os 3 soft skills que você precisa evoluir. Mas beleza. Poxa, será que eu tô bem nesses hard skills? Será que eu tô bem nesses soft skills? Será que tem como eu saber, brasileiro? E para você que chegou aqui até o final, tem sim como saber. Isso aqui eu vou disponibilizar para você uma ferramenta que se chama Agile Coach Self-Assessment, que é uma ferramenta exclusiva do meu grupo de Mastermind. Isso mesmo, eu tenho um Mastermind. Enfim, isso é outro assunto para outra hora, né? É exclusivo para o meu grupo de Mastermind. E eu resolvi tirar essa ferramenta de lá. Não tirar, né? Mas disponibilizá-la gratuitamente para quem estiver inscrito no workshop Carreira Ágil. Por quê? Porque é fundamental você saber disso. É fundamental você se avaliar e você entender o que é uma prática, o que é um pilar, o que é facilitação, como que eu posso evoluir dentro da facilitação. Bom, não vou enrolar muito não, quero mostrar para você essa ferramenta, né? Vou mostrar aqui para você agora. Tá aqui a ferramenta. Ela é organizada em pilares e competências. E aqui, ó, no cantinho, quando você acessar, você vai ter o sobre aqui, vai estar explicando direitinho como é que você faz para preencher. Aqui vai estar aqui, ó, a avaliação, que é como você se avalia em cada um dos pilares das competências. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, facilitação, que foi um soft skill que a gente viu. Aqui, ó, você vem aqui na abinha facilitação,
né? Ah, pô, quero me avaliar em facilitação. E aqui, ó, o que vai ter, ó? Tem aqui em cima descrito o que é facilitação, aqui nessa parte, né? E aqui, ó, temos duas práticas dentro da facilitação. Guiando o processo. Olha, é muita coisa. O que é? O que é se guiar o processo? Aqui vai estar descrito o que a pessoa que é iniciante faz, o que a pessoa que é praticante faz, o que a pessoa que é navegadora faz, o que a pessoa que é modeladora faz, a inovadora faz. Você sai do iniciante até o nível inovador daquela prática, né? E você chega lá na sua avaliação e coloca aqui, por exemplo, na facilitação, tá aqui, ó, facilitação. Pô, eu sou um praticante. Aí ele vai e recalcula aqui a sua nota, né? Vamos falar, pô, eu sou um modelador. E aí, beleza. Pô, eu quero saber, por exemplo, sobre liderança servidora. A gente falou, né? Pô, liderança também é um soft skill. Aliás, vamos num hard skill, Agile e Lean. Aqui, ó, métodos e práticas. O que é métodos e práticas? O que é o Agile e Lean? Né? O que está dentro da prática? Framework, métodos e práticas, que é o hard skill mais procurado hoje que a gente viu. Ou seja, é uma ferramenta que depois ela vai te gerar esse mapa para você entender como é que você está nas competências e também em cada um dos pilares. E aí, qual que é a minha dica? Faça essa avaliação, descubra seus pontos fracos e trace um plano com base no que está descrito em cada uma dessas práticas aqui para você literalmente evoluir e se tornar e caminhar para ter ou a sua carreira ágil mais consistente possível, sustentada pelo tripé da verdade, né? Que a gente já falou desse tripé aqui, eu tenho certeza que você vai levar isso para sempre, né? E também para você que já tá na carreira, né? Poxa, tô me avaliando, putz, preciso disso, preciso daquilo, preciso melhorar nisso ou naquilo, né? Responda isso com a maior, vamos falar assim, com a maior sinceridade possível, tá bom? Bom, então está chegando aqui ao final da nossa segunda aula, essa segunda aula do workshop Carreira Ágil. Eu tenho certeza. Aliás, eu quero que essa aula tenha te ajudado a destravar um monte de coisa, né? Na próxima aula, eu vou te mostrar como que um agilista cresce e se desenvolve, chegando ao ponto mais alto, vamos falar assim, da sua execução. Tá? É claro, obviamente se tornando uma referência aonde esse agilista vai estar, seja numa empresa, num mercado, enfim, aonde que ele vai estar e obviamente com as empresas correndo atrás dessas pessoas, procurando, atraindo empresas para esse agilista, tá? Ó, vai lá no Instagram, @RobertoBrasileiro, comenta lá o que você achou dessa aula, se ficou com alguma dúvida, me manda seu feedback, pô, que balela, brasileiro, não gostei demais, me manda lá, fala o que você aprendeu, seu maior insight, né, que eu irei responder todo mundo. Ou se você quiser, né, pode deixar aqui embaixo, tem em algum lugar aqui nessa tela um lugar para você deixar o seu comentário que eu vou te responder pessoalmente, tá? Lá no grupo do WhatsApp eu vou colocar o link lá, né, com um PDF, né, o link aqui na descrição, você pode entrar lá para você entrar nesse grupo do WhatsApp e lá vou liberar exclusivamente o Agile Code Self Assessment, o infográfico, essa aula de hoje teve muita coisa, e o PDF aí de resumo dessa nossa aula de hoje aqui, tá bom? Bom, espero realmente que você tenha gostado, que tenha agregado e te espero na terceira aula. Na terceira aula a gente vai falar dos níveis de expansão de um agilista, vou te mostrar como é que um agilista ele